Seja bem-vinda, muito boa tarde. Boa tarde, Dário. Boa tarde, Marquinhos. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer, né, nesse dia tão especial para a gente, né, para nossa população, vir aqui falar sobre esse evento importante para a gente. Chegou o grande dia. Chegou o grande dia. O grande dia de ver aquele local movimentado de novo, com arte, com alegria, com espetáculos, com gente, com calor humano, com movimentação. Nem acredito. A partir das 19 horas, né, das 7 da noite, teremos então a cerimônia, né, de reinauguração do Palácio da Cultura. Grandes emoções, né, homenagens para as pessoas especiais da nossa cidade. E a arte já dando o pontapé inicial, teremos exposição fotográfica do artista Marlos Rodrigues, teremos balé municipal, teremos homenagens. Vai ser uma noite muito festiva, muito importante para a gente colocar aquele prédio de novo para respirar arte mesmo. Você já tem informação, secretária, se familiares do Humberto Maiani estarão no evento? Isso, eu conversei no começo da semana com o Betinho, né? Com o Betinho, filho do Humberto, ele garantiu presença. Hoje ainda não falei com ele, preciso até manter contato para ver horário e tudo mais, mas até o início da semana estava mantida a presença pelo menos do Beto aqui em Santa Cruz, sim, que é o filho dele, né? 13 horas e 16 minutos, Marcos Pelegatti. Secretária, já vou começar perguntando para você uma coisa que todo mundo questiona, né? Que a gente vê bastante pessoas falando na rede social. E o cinema, vai voltar? Joia, muito bom poder falar sobre isso aqui. A gente precisa esclarecer alguns pontos. O Palácio da Cultura, ele é um lugar de todas as artes, não só do cinema, mas de todas as artes, né? Aquele lugar, ele está apto para receber tudo. Nós nunca deixamos de exibir filmes naquele local. Então, assim, nós temos diversas opções de licenças para exibir filmes ali. Nesse primeiro momento, o que nós vamos fazer são filmes mais culturais, né? As licenças de filmes nacionais, filmes estrangeiros, programações também temáticas, por exemplo, agora mês de março, né? Mês em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres. Nós podemos fazer inúmeras temáticas com essas licenças que a gente possui. O que a gente está em busca agora neste momento que o nosso prédio está pronto para uso? É de uma empresa que venha e que esporadicamente, né, dentro dos períodos em que não estiver sendo utilizado para outras artes, a empresa venha e disponibilize sessões comerciais de filmes que estão em cartaz, né, em grandes shoppings, em grandes cinemas, porque assim, não é a nossa realidade atual. O nosso prédio, ele não é um prédio feito única e exclusivamente para ser um cinema, né? A gente sabe que os cinemas da região, que são cinemas normalmente que estão alocados em shopping e tudo mais, recebem uma programação de segunda a segunda. Então, para que isso aconteça, a gente teria que abrir mão de todas as outras artes, né? E não seria mais, vamos dizer assim, o dono daquele prédio. A gente teria que fazer as coisas nos intervalos dessas sessões. Então, assim, e a gente sabe que o apelo maior para os filmes são aqueles, né, no filme comercial, é para aquele filme que tem um pouco mais de mídia, que está mais na boca do povo. A gente sabe que a preocupação das pessoas é justamente assistir esse tipo de filme. Então, assim, as licenças que a gente tem, elas nos permitem passar esses filmes um pouco depois do lançamento. Então, e de forma gratuita, que eu acho que é a melhor opção para a população, para atendimento da população. Então, nesse momento, a gente vai passar os filmes que são ditos mais culturais, que tem uma programação mais específica. Por exemplo, com essas licenças eu posso, nas férias, promover sessões gratuitas de férias para as crianças que estão em casa, sem às vezes alguma atividade. Então, eu acho que, culturalmente falando, é um caminho muito bom de ser percorrido
E daí, uma empresa vindo para explorar o cinema comercial, daí sim cobrando ingresso, igual um shopping cobra e tudo mais, para alguns títulos durante alguns períodos do mês. Então, é atrás dessa empresa que a gente já tem algumas informações de algumas empresas que têm esse perfil. A gente vai abrir uma espécie de uma concessão para que essa empresa venha e faça essa exploração esporadicamente no Palácio da Cultura. Porque daí o povo que não quer pagar assiste os filmes que estão em cartaz, que a Prefeitura fornece através dessas licenças que a gente possui e tudo mais. Ou é do meu interesse assistir aquele filme nacional, talvez um Mazzaropi, né, que costuma chamar muita atenção. A gente tem diversas licenças que permitem com que a gente exiba alguns títulos, né? Inclusive, nessas licenças estão as grandes distribuidoras, como Disney, Fox, Columbia e tudo mais. E a gente só tem um período certo para exibir. Mas, assim, nos permite exibir filmes gratuitamente durante o ano todo, que eu acho que, culturalmente falando, é o ideal. Daí, essa empresa vindo, né, a gente conseguindo uma empresa que venha explorar esse tipo de comércio na cidade, fica mais tranquilo para a população participar depois. Nesse primeiro momento, então, a gente não vai ter essa exibição comercial dos filmes. Comercial, apenas o comercial que não. Mas que a gente já está em busca de sanar essa questão. Mas, assim, a gente já está com uma agenda cultural para o Palácio da Cultura muito bacana. Já tenho recebido contato de diversos lugares querendo trazer atividades culturais para o Palácio, teatro, música, dança, stand-up. Então, assim, aquele local vai retomar a vida dele mesmo agora, daqui para frente. Dário. 13h21. Em relação a apresentações hoje à noite no Palácio da Cultura, o que teremos, secretária? Então, Dário, na data de hoje, né, nós teremos a seguinte programação. Nós teremos a cerimônia e tudo mais. Nós teremos um espetáculo do Balé Municipal que vai se apresentar para a população que for prestigiar a reinauguração do Palácio da Cultura. E nós temos a exposição fotográfica do Marlos Rodrigues. O Marlos é um fotógrafo de Santa Cruz, né? Ele circula o mundo, ele tem registros do mundo, praticamente do mundo inteiro, já esteve em muitos locais. E, assim, eu tenho uma informação para dar, né, com relação ao Marlos, de que ele chegou até nós através do Sérgio Fleury. Eu comecei o meu contato com ele no final do ano, né, através do Sérgio. O Sérgio passou meu contato para ele e falou assim, olha, conversa com a Renata para que a gente consiga expor seu trabalho em Santa Cruz e tudo mais. E desde que eu recebi esse contato, eu já pensei prontamente em colocar isso na reinauguração do Palácio, né, que a gente já sabia que era em torno do mês de fevereiro. Então, já ficou aquele pré-contato, aquele agendamento para que a gente pudesse fazer uma exposição do Marlos na reabertura do Palácio, né? E né, diante de tudo que aconteceu na última semana, as coisas nunca são por acaso, acredito eu que nunca são por acaso, né? Ele veio por intermédio do Sérgio no final do ano, me procurou e então a gente vai ter a abertura também, né, da exposição dele, que vai ficar em cartaz um tempinho lá no Palácio da Cultura. E já adianto que são, assim, registros lindíssimos. O pessoal vai poder prestigiar, né, nessa reabertura. Então, teremos o balé se apresentando, a exposição do Marlos, a Calçada da Fama, que está sendo reformulada, né, e se tornou um mural. A gente está fazendo os últimos ajustes lá hoje. Tem a homenagem para o Humberto, tem a homenagem para o Sérgio, tudo programado para hoje também. Então, vai ser uma noite bem emocionante. Em relação à sequência disso, ou seja, aquela pessoa que de repente quer usar o Palácio da Cultura para um evento, uma apresentação de teatro, alguma coisa nesse sentido, consegue locar? Sim, Dário. O nosso espaço, né, o Palácio da Cultura, ele tem um regulamento próprio para uso. Então, assim, existem diversas opções de uso daquele espaço. Precisa ser algo de cunho cultural, né? Ter uma identidade cultural para o uso
do espaço ali. Mas, por exemplo, se a pessoa tiver interesse em trazer um espetáculo de dança, um espetáculo de teatro, um stand-up, que seja, precisa cumprir, obviamente, alguns requisitos, mas é passível, sim, de locação. E quais são os requisitos? Então, o requisito precisa ser algo realmente cultural, daí a empresa precisa ser uma empresa, uma pessoa física com uma série de documentações que ela precisa entregar e tudo mais. Sim. Tem um custo, se ela for cobrar ingresso do público, tem um custo que ela precisa pagar para o município. Se for gratuito, normalmente a gente pede que seja com uma doação de algo revertendo para o fundo social, né? Por exemplo, o balé vai se apresentar esse final de semana, é totalmente gratuito mediante a retirada de ingresso. Mas a gente pede que, ao retirar ingresso, ela doe 1 litro de leite. Então, quando é gratuito para a população, normalmente a gente pede algo em troca para que haja essa troca realmente social, né? Mas, assim, existem alguns pré-requisitos para locação, por exemplo, né? Que tem através do decreto, precisa ser algo de cunho realmente cultural e, dependendo do horário que ela for locar, por exemplo, de manhã é um preço, à tarde é outro preço, à noite é outro preço, se for o dia inteiro também é outro preço, público. Mas existem algumas regrinhas, mas é basicamente isso. Lembrando que o nosso espaço, ele é um espaço muito bom, né? É um espaço que comporta bastante gente confortavelmente sentado. Temos um palco excelente, temos 2 camarins, o ambiente é climatizado. Então, assim, realmente, se alguém tiver interesse, nos procure. Existe uma agenda para isso, existe todo um protocolo a ser seguido, mas existe sim essa possibilidade. A secretária, voltando no assunto, né, hoje, a secretária estava me falando, né, a gente fez uma matéria especial também para o Diário Cidadão na segunda-feira, a secretária estava me falando que a apresentação do Balé Municipal, que vai ser hoje, foi feita especialmente para a inauguração. Isso, a gente tem uma programação do balé pensada para a inauguração, montado para hoje, tem algumas surpresas, nem vou deixar muito spoiler, mas tudo, vamos dizer, tudo pensado e preparado para a noite de hoje, tem muita coisa boa. E também você falou aí, né, vai ter a apresentação do Balé Municipal agora já nesse primeiro final de semana após a reinauguração, né, amanhã e sábado, e tá tendo a retirada de ingressos, ou é só a pessoa chegar na hora, ela consegue entrar? Como que vai funcionar? Isso. Quando a gente pensou na volta, né, na reinauguração, a gente não queria simplesmente só fazer a cerimônia, simplesmente, até porque lá é o lugar das artes, né? Lá é o lugar onde a gente já... a gente precisa desse respiro cultural lá dentro novamente, né? Por vida naquele lugar. Parece muito... sei lá, muito fantasioso da minha parte, mas não é. As pessoas sentem muita saudade. Eu estive lá todos esses dias durante essa semana, o tanto de pessoas que passaram falando assim, vai voltar, que bom, precisa de movimento aqui mesmo, esse pedaço estava, né, triste e sem vida e tudo mais. Então, assim, as pessoas sentem falta daquele espaço. As pessoas estão habituadas, nem que fosse para assistir um filme ou para ver um espetáculo. Então, assim, a gente quis já voltar com uma programação para movimentar aquele local mesmo, para que as pessoas voltassem. Ontem, por exemplo, foi feito um ensaio geral do espetáculo que vai ter amanhã e sábado, os pais acompanhando as crianças. Então, você vê aquela movimentação de novo, é tão bonito. Então, a gente já pensou na volta, justamente para que tivesse apresentações culturais naquele local. As apresentações serão na sexta e no sábado, às 7h30 da noite. É gratuito, mas precisa retirar ingresso. Por quê? Porque existe uma quantidade limitada de lugares sentados, né? Então, a gente tem uma capacidade de recepção limitada, então precisa retirar o ingresso. E o que a gente tem de histórico dos espetáculos que o balé promove? Que enche a plateia. Então, a gente
precisou colocar a retirada de ingressos. As retiradas de ingressos vão acontecer da seguinte forma. A partir das 14 horas do dia do espetáculo. Por exemplo, se a pessoa tiver interesse em ir no espetáculo de amanhã, sexta-feira, já adianto que é o mesmo espetáculo sexta e sábado, é reapresentação. Então, se a pessoa for na sexta-feira, se ela pode ir na sexta-feira, a partir das 14 horas tem a retirada de ingresso, a pessoa leva 1 quilo de alimento, que não é obrigatório, mas fica aqui o nosso apelo para que, se a pessoa for retirar o ingresso, ela leve 1 quilo de alimento ou 1 litro de leite, a seu critério. Ela retira a partir das 14 horas no local, no Palácio da Cultura. Então, ela retira o ingresso do alimento para o dia que ela for assistir. Então, na sexta-feira é assim e no sábado, mesma coisa. Sábado, a partir das 14 horas, já pode fazer a retirada também para o espetáculo de sábado, que é o mesmo, é uma reapresentação no sábado, a representação do mesmo espetáculo da sexta. É a partir das 14 horas e tem algum horário limite que ficará aberto ou vai até acabar os Vai até ingressos? acabar os ingressos. Ou Se chegar na hora do se chegar na espetáculo. hora também tiver lugar vago, por quê? O que acontece bastante? As pessoas retiram o ingresso e, às vezes, por ser gratuito, surge um imprevisto, qualquer coisa nesse sentido. Então, como que a gente normalmente lida com isso? Às 19h30, quem está na recepção, que é o horário limite, né? O espetáculo vai começar às 19h30. Tem ingresso, entra. Não tem ingresso, aguarda. Deu o horário limite para início do espetáculo, a gente vê a quantidade de lugares que ainda tem vago e libera as vagas para quem não tem ingresso. Então, assim, o ideal é que a pessoa já vá amanhã, a partir das 14 horas, quem tiver interesse em assistir. O espetáculo está belíssimo, viu? Muito bonito, feito com muito carinho para a população. Então, assim, quem tiver interesse já vai, retira o ingresso e chega com uma certa antecedência. Se o espetáculo é 7h30, procure chegar um pouquinho antes, entra, senta confortavelmente e a gente viu que vai começar o espetáculo, a gente dá uns minutinhos, viu que ainda tem lugar sobrando, a gente libera para quem não tem ingresso, mas normalmente não sobra. Dário. A calçada da fama ali, que era muito comentada, Renata, agora com toda essa reformulação, fica de que forma? Então, Dário, a nossa preocupação com a calçada da fama durante a reforma e durante o decorrer, né, dela é que havia um desgaste natural das pedras, né? E assim, né, das placas que estavam ali no chão. Nós pensamos na reformulação dela em torná-la. Ela ainda não deixa de ser a calçada da fama porque ela está exposta ali na fachada do Palácio da Cultura. Nós transformamos ela numa estrutura de metal, né? E fizemos réplicas das placas para deixá-las mais leves. Então, elas vão para a parede agora, elas vão para um mural que a gente fez com todo carinho ali para deixá-las expostas. Ou seja, as pessoas agora passarão por lá e verão uma exposição suspensa das placas que antes estavam no chão. Porque a gente percebeu que houve não digo uma desvalorização, porque as pessoas passavam por ali e não percebiam mais no que elas estavam pisando. E a gente viu que a melhor forma de preservá-las seria fazer dessa forma, né? Foi um entendimento que a gente teve para que, poxa, vamos tornar isso realmente visível, vamos permitir com que as pessoas vejam quem são os homenageados, né? Sintam realmente esse projeto sendo valorizado. Então, a gente vai ver como se comporta agora, né? A população vendo as placas suspensas. Foi feito tudo com muito carinho, as placas estão preservadas, estão guardadas, todas devidamente guardadas, as originais vão fazer parte do nosso acervo museológico, né? E agora a gente tem molde, né? Que a gente mandou fazer o molde de cada uma das placas, são 22 placas no total, 22 homenageados. São 22 moldes e nós mandamos fazer 22 placas, ou seja, todo mundo vai ter uma réplica ali na calçada
que agora virou um mural da fama. E todos os que estavam na calçada foram recuperados? Todos. A gente conseguiu retirar todos com cuidado, com delicadeza. Contratamos uma empresa para fazer isso. Todas foram recuperadas. A gente fez os moldes. Ficou muito bonito, assim. A gente viu o resultado depois das placas feitas em gesso. A gente fez um acabamento. Então, as pessoas vão ver o resultado final. Vai ficar muito bonito. Tudo isso já a partir de hoje. Sim, em relação à calçada da fama, de que forma vocês acabam escolhendo a pessoa para ser homenageada? Dário, eu posso te falar a verdade? Eu não participei de nenhum, porque o último homenageado, se eu não me engano, foi no ano de 2011 ou 2012, se eu não estou enganada, tá? Mas eu nunca participei ativamente, né, da escolha ou da indicação ou até mesmo da cerimônia, não me recordo. Eu lembro que quando eu entrei na secretaria, o último homenageado era o Joaquim, né, que é um artista plástico. Mas eu não me recordo do processo em si, de como ocorreu. Mas a história da Calçada da Fama é a valorização das pessoas pelos feitos culturais, esportivos, até políticos, né? São celebridades, são pessoas que fizeram a diferença para a população. Então, ali nós temos o Zalo, da dupla Zilo e Zalo, nós temos Mário Nelly, nós temos Ercílio Lorenzetti, nós temos Noemi Aloy, nós temos a Silvana e a Terezinha, que foram as criadoras do Jogos Santa Cruzenses, nós temos não vou me recordar o nome dele agora com exatidão, mas ele é pai de um ex-governador do estado, me fugiu o nome agora, me perdoe. Mas assim, temos figuras de diversos setores, né? Então, assim, são pessoas que fizeram história. Solange Vilas Boas, que é esposa do saudoso Birani. Então, assim, pessoas que fizeram a diferença. Para a cidade de Santa Cruz, temos Cléo Ventura, que, né, sim, muitos não atriz. sabem que Cléo era de Santa Cruz, né, nascida em Santa Cruz. Nós temos muitas, dentro dessas 22 personalidades, são realmente personalidades que fizeram a diferença em algum momento do nosso município, que foram homenageadas. Então, assim, nós temos uma diversidade de pessoas ali, né, e de histórias. Então, vai desde o seu Ercílio lá com a história com o cinema, até o Zalo, que fez a história na música, personalidade no esporte, personalidade Décio Mendonça no esporte, Ivan Brondi do esporte. Muitas pessoas de diferentes áreas, né, foram homenageadas ali. Então, assim, pelo que eu entendo da Calçada da Fama, é realmente essa preservação e essa justa homenagem para as pessoas que fizeram a diferença no nosso município em algum momento. Então, a última homenagem que eu tenho ciência foi no ano de 2011. E esse tipo de homenagem, você não pretende continuar na sua secretaria? Então, com essa retomada, né, a retirada das placas, né, essa retomada da Calçada da Fama, a gente levantou esse questionamento realmente lá entre nós, assim, sabe? Porque temos algumas pessoas que a gente sabe, né, que a gente precisa homenagear e que casaria muito bem com a história, com a identidade da Calçada da Fama. Então, assim, levantou-se sim a hipótese da gente retomar com essas homenagens mais do que justas, né, para algumas personalidades. Nós temos, assim, muitas pessoas que a gente acha que merece. Merece, mas assim, não só isso, mas assim, que precisam ser realmente colocadas em evidência, né? Porque fizeram muito por Santa Cruz. Com certeza. Boa tarde, Dário Marquinhos e a secretária, rumo ao novo Palácio da Cultura. Uma vez tive que ir para São Paulo, no West Plaza Shopping, assistir uma peça de teatro, porque aqui não tinha devida reforma. Parabéns, hoje só festa. É o Odair de Oliveira, mandando um abraço para você, secretária, e falando sobre essa
reinauguração. Um abraço. Exatamente. É isso que a gente não pode... quando a gente fala em valorização da cultura, em proporcionar para a população, é justamente isso. Que as pessoas não precisem mais ir ou se deslocar de Santa Cruz para grandes coisas, né? Ou para coisas do cotidiano. Por exemplo, assistir uma peça de teatro. A gente já teve aqui uma diversidade de atividades culturais que a gente recebeu no Palácio da Cultura, e é isso que a gente quer. A gente quer trazer isso para a população, além de fomentar, obviamente, os artistas locais, né? Que é o nosso grande intuito, que o Palácio ele precisa ser utilizado pela população que vai lá frequentar e precisa ser utilizado pelos artistas. Então, ali é o lugar perfeito para que haja essa interação entre público e artista. E também receber, nada impede que a gente receba grandes shows, grandes apresentações. Por exemplo, a gente já teve espetáculo do Bolshoi, né, que é uma grande companhia, uma das maiores companhias de dança do mundo. A gente já teve um espetáculo do Bolshoi em Santa Cruz. Então, assim, é para isso que a gente precisa desse espaço preservado, recuperado e recebendo pessoas, recebendo artistas. A gente precisa colocar esse espaço mesmo para uso, para que a gente possa vivenciar grandes, né, atividades aí. Eu acho que vem um ano muito promissor. A gente já tem vários agendamentos, viu, para os próximos meses. Inclusive, a própria Semana de Teatro do Humberto Maiani, que é comemorada em abril, a gente já tem uma programação com uma promessa da vinda do Betinho Maiani para essa semana, entendeu? Então, assim, a gente tem inúmeras possibilidades para o Palácio. 13h40, reta final já. Marcos Pelegatti, Facebook, Portal Diário Cidadão. No Facebook, o Demerval Alves Ferreira, né, ele falou sobre também, né, perguntas sobre a exibição de filmes, né? A gente já falou aqui, inclusive essa mensagem que ele mandou no Facebook foi um pouco antes da secretária responder, né, essa questão. Então já foi respondida também. A Josefina Faustino, ela lembra que também, né, que fala que tem ali na Calçada da Fama, tem do Dom Pedro Zilli, que é primo dela, né? Ele estava na África do Sul, né? Ela fala aqui que ele faleceu já também, né? Ele e manda um abraço a todos. Homenageados da Calçada da Fama, realmente, Dom Pedro Zilli. Santa Cruzense também. Santa Cruzense. Então, assim, você vê que a gente tem uma gama muito grande de personalidades ali na Calçada da Fama, e é justamente essa diversidade. É só para o pessoal que fez diferença nas artes, né? No teatro, na dança, na música? Não. Personalidades que fizeram a diferença no nosso município. Então, assim, tem personalidades religiosas, temos personalidades das artes, do esporte, políticos. Nós temos uma diversidade ali. A Calçada da Fama é um projeto muito especial, muito bacana. E é um prazer, assim, né, a gente pensar, né, nessa remodelação e pensar, talvez, na retomada de outras homenagens aí, quem sabe, né? Dário. 13h42, já para a reta final. Hoje falando com a secretária somente sobre essa questão da reinauguração do Palácio da Cultura Humberto Maiani Neto. A partir das 19 horas, a população está convidada, ninguém paga nada para acompanhar. Então, secretária, antes, porém, tem a última pergunta, Marquinhos? A minha última pergunta para a secretária é só sobre essa questão da construção. Se a secretária tem conhecimento, se veio a verba, né, para fazer essa reforma no Palácio da Cultura, se foi do governo do estado, se ela foi verba própria da prefeitura, né, porque ela é uma obra que começou há 4 anos atrás, né? Isso. A reforma estrutural, né, a troca de telhado, a acessibilidade, né, do prédio, é tudo via MIT. Né, que é verba do turismo. Então, assim, tem a participação, inclusive tem confirmado a presença de um representante do governo do estado representando o turismo, programado para hoje, tá? Uma participação do pessoal do turismo. Então, sim, teve, e teve também uma contrapartida municipal também em alguns aspectos, né? A gente não parou aí apenas no MIT, né? A gente fez algumas
melhorias também com recursos próprios, até porque para deixar o ambiente muito mais agradável, tem cortinas novas, coxias novas, tem a própria troca das poltronas também. E assim, para deixar tudo assim pronto para hoje, tem, né, manutenções que precisam ser feitas em equipamentos, projetor. Então assim, a gente deixa tudo muito certo e funcionando e tudo mais. Então, tem também um pouquinho de investimento municipal aí, até porque nosso pessoal estava lá tentando terminar tudo assim o mais breve possível para hoje à noite tá tudo bonito para o público. Então, assim, tem também investimento municipal, né, que foi feito, melhorias principalmente no que diz respeito ali a palco, a deixar aquilo o mais agradável possível para as pessoas, né, que usufruem daquele espaço. Dário. 13 horas e 44 minutos. Para terminar, secretária, não tem a última pergunta, não. É claro que, sendo a última pergunta, obviamente, ele ia falar sobre Rock Rio Pardo, dos nomes aí, enfim, mas a secretária não vai responder, então eu vou pedir para ela escolher uma música para a gente terminar mais uma edição do Giro de Notícias, para manter a tradição do programa e quem sabe, através da música, ela dá o spoiler necessário. Secretária? Olha, não vou deixar nenhum spoiler hoje, não tenho nenhuma novidade, não tenho nenhum nome, nada. Hoje é um dia muito festivo e eu vou deixar como pedido, né, uma música de uma cantora que eu admiro muito, que é Marisa Monte, que eu adoro. Então, assim, é mais um nome realmente pessoal. Hoje não tem nada a ver com trabalho. Não tem nada a ver com trabalho. trabalho. É só mais tarde lá no Palácio da Cultura. Sim. Qual música da Marisa Monte? Feliz, Alegre e Forte. Feliz, Alegre e Forte. É bem festiva essa música. Essa música é boa. É muito, muito alegre, realmente. Ela é muito boa. Que legal. Então daqui a pouco a gente toca a Marisa Monte aqui na 104 FM. Feliz, Alegre e Forte. Para a gente terminar a edição do Giro de Notícias, um pedido da secretária de Cultura, a Renata Sartori, reforçando hoje à noite, então, 19 horas, reinauguração do Palácio da Cultura Humberto Manhã Neto. Isso mesmo, hoje a gente reabre o palácio para as artes, né, para a população, para os artistas. E é isso, fica o convite, né, para quem quiser dar uma passada por lá para ver como ele ficou e prestigiar esse momento tão importante. E lembrando dos espetáculos do balé que acontecem amanhã e sábado também, que são gratuitos, mas precisam de retirada de ingresso.